Gênesis capítulo 28. Isso. E o versículo de número 10 em diante. 10 em diante. Os sonhos de Jacó em Betel. Isso daí é esse aqui como que se chama? Epígrafo. Um pseudoepígrafo. Pseudoepígrafo. Para quem não sabe, o sonho de Jacó em Betel é o chamado de pseudoepígrafo. Ele não é inspirado, por isso que é chamado pseudoepígrafo. Supostamente uma chamada ou um subtítulo. Sim. Ok? Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando em determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e no seu topo alcançava os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você, cuidarei de você, onde quer que vá, eu trarei de volta a essa terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sonho, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus e a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre ela, sobre o seu topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. E então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, segundo, cuidar de mim, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, 3, prover-me de comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e todo o que me deres, certamente lhe darei o dízimo. Amém. Amém. Oremos mais uma vez. Pai de amor, Pai, Senhor, fala conosco fala essa conosco através dessa manhã palavra. e ensina-nos, Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Queridos irmãos, hoje nós estamos aqui diante de um tema fantástico, né? A primeira coisa que nós precisamos olhar é que Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, porque ele havia enganado o seu pai Isaque, supostamente roubando a primogenitura de Esaú. Não tinha roubado, porque ele tinha comprado de lentilha. Sim. Porém, na mente da vítima chamada Esaú, supostamente teria roubado. Sim. Bom, então ele foge para casa do seu tio Labão, e ali ele dorme nessa cidade chamada Luz. E só que quando ele sonha, tem algumas peculiaridades que hoje eu não vou falar sobre ela nesse texto, mas quando ele sonha, ele vê uma escada que estava na terra e subia até os céus, e os anjos subiam e desciam, mas Deus estava do lado dele, não estava lá de cima. Deus não estava lá de cima mandando bênção, estava aqui do lado, parte a parte, colado com ele, e fala: Eu cuidarei de você, eu te ajudarei. Que gloriosa promessa para nós, Vini, Larissa, que gloriosa promessa para nós é saber que Deus cuida de nós. Sim. Deus cuida particularmente, Ele está aqui, ó, eu cuido de você, eu cuido de você, eu estou do seu lado. E aí quando ele acorda, ele fala: esse aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. E ele passa a chamar aquele lugar de Betel, que quer dizer casa de Deus. É isso que significa a palavra Betel. Sim. E ele vai até a casa de Labão. Vocês sabem da história, ele casa com as duas filhas de Labão, aí ele tem o salário dele trocado algumas vezes, e aquela situação, quando chega o momento, então ele fala para Labão: olha, fala para suas mulheres: olha, eu já servi o seu pai, eu já paguei tudo que eu devo, e agora eu vou embora, eu não fico mais aqui. E as mulheres falaram: nós não temos nenhuma herança com nosso pai, nós somos suas esposas, nós vamos com você.
E aí eles pegam o caminho e retornam para rumo ao encontro com Esaú. Alguma coisa interessante nós pensarmos aqui. Como é que eu quero fazer vocês pensar? Eu quero que você me responda, Vini, Larissa. Como é que Jacó chega em Betel? No capítulo 28 nós lemos. Como é que ele chega? Feliz? Alegre? Cheio de dinheiro? Não. Não. Como que ele chega? Ele chega sem nada. Sem nada? Sem um lugar, sem um travesseiro. Sem família agora? Sem família. Porque teve que fugir. Porque já veio de uma fuga, né? Já veio brigado Com seu irmão? Com seu irmão. Enganou seu pai? enganou, fugido. Essa era a característica. Todos aqueles que chegam à casa de Deus chegam como Jacó. Aleluia. E que essas portas estejam abertas a cada dia para que muitos Jacós entrem aqui fugidos também. Procurando simplesmente uma cidade luz. Procurando simplesmente um lugar onde poder dormir. Mas que encontrem aqui nesse lugar Deus. Lado a lado dele. Do lado. Do lado. Falando assim, ó, você veio procurando luz, mas aqui é a casa de Deus, eu vou cuidar de você. Aleluia. Olha que coisa fantástica. Você veio procurando luz, mas eu vou cuidar de você. Esse lugar, Jacó passa a chamar de Betel, casa de Deus. Então, é preciso compreender, Vini, Larissa, é preciso compreender que na casa de Deus a gente entra do jeito que for. E a gente não pode proibir as pessoas de entrarem na casa de Deus quando ela vier. Ah, mas ele está de bermuda, ele está de camiseta regata. Permita que entre, porque é um Jacó. Permita que entre. Ah, mas ele está alcoolizado. Permita que entre, porque é um Jacó. Ah, mas ele está cheio de demônios, ele está cheio de problemas. Permita que entre, porque é um Jacó. Aqui é a casa de Deus, aqui ele vai ter um encontro com Deus. E quando ele tiver um encontro com Deus, aí é uma coisa diferente. Aí é uma coisa diferente. Quantas pessoas às vezes chegam na igreja e elas não se sentem abraçadas por Deus, porque nós, como líderes da igreja, nós cerceamos e falamos, não, aqui não, assim não. Mas na casa de Deus, o Jacó tem esperança. Amém. Passa um pouquinho de tempo, como eu disse, a história, ele casa com as mulheres, ele fica rico também, e tudo, e ele pega as coisas dele e vai embora. E ele vai embora. A mulher que ele amava, Raquel, ela pega uns ídolos do pai dela, do Labão, e ela rouba os ídolos. Sim. Então ele sai da casa de Labão, idólatra. Ele sai da casa de Labão cheio de costumes. Ele já tinha estado na casa de Deus, mas ele sai cheio de costumes. Quantos, entre aspas, ex-crentes não voltam à casa de Deus cheios de costumes, cheios de ídolos, cheios de problemas? Só que uma coisa é estar em Betel, na casa de Deus. Sim. E outra coisa é Gênesis 35, que é o que nós vamos ler agora. E diz a palavra do Senhor assim: Deus disse a Jacó, suba a Betel, ou seja, a casa de Deus, estabeleça lá e faça um altar a Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão. E ele toca na ferida de novo e fala, você lembra daquilo que estava te machucando? Então, é lá naquele lugar. Disse, pois, Jacó aos da sua casa e a todos os que estavam com ele. Olha as regras para entrar na casa de Deus, só que de uma outra forma, que eu vou explicar agora daqui a pouco. Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se. Em alguma Bíblia está escrito assim, tomem banho. Troquem de roupa. Não, aí depois. Purifiquem-se e troquem de roupas. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam, os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé de uma grande árvore próximo a Siquém. Quando eles partiram o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, a terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel. El Betel,
porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Amém. O que nós aprendemos? Que em Betel, na casa de Deus, nós chegamos de qualquer forma. Nós chegamos com, como diz a nossa pastora Inês, nós chegamos com as nossas cracas, nós chegamos com as nossas sujeiras, nós chegamos com os nossos pecados, nós chegamos fétidos, nós chegamos imundos na casa de Deus, quando nós estamos indo a Betel, na casa de Deus. Na casa de Deus a pessoa entra de qualquer forma, de qualquer maneira, não há problema, mas há uma diferença de entrar em Betel e entrar em El Betel. Você sabe qual é a diferença de Betel para El Betel? É que Betel significa casa de Deus, e El Betel significa o Deus da casa de Deus. Então, uma coisa é entrar na casa de Deus, e outra coisa é entrar diante do Deus da casa de Deus. Note você que na visão de Jacó, no capítulo 28, foi Deus quem chegou ao homem, agora era o homem que se achegava a Deus. Então, quando Deus se chega ao homem, ele é capaz de chegar ao homem mesmo com a craca que o homem tem. Agora, quando o homem se chega a Deus, ele não pode chegar a Deus da mesma maneira. O Deus da casa de Deus exige santidade. O Deus da casa de Deus exige separação do mundo. O Deus da casa de Deus exige que o homem viva para Deus. Amém? Amém. Coisa fantástica, né? Sim, coisa fantástica. E o que acontece ali? O Jacó fala, olha, nós vamos lá em El Betel, nós vamos lá em Betel, na casa de Deus. Mas você não pode ir lá em Betel de qualquer jeito. Pega os seus ídolos e joga fora. Pega os seus brincos, em espanhol fala aretes, pega os seus brincos e tira fora. Pega a sua roupa, purifica-se, tome banho, limpa, tira essa craca, essa imundície, tira esse cheiro ruim que você tem e põe roupa limpa. Porque você vai entrar diante do Deus da casa de Deus. Queridos, o que eu quero dizer para você hoje, Vini, quero dizer para você hoje, Larissa, e todos que estão nos ouvindo ou que ouvirão a nossa mensagem, é que estar diante do Deus da casa de Deus é a coisa mais importante que nós podemos ter. Você escolheu a melhor parte, Vini, é estar diante de Deus. Né? Dinheiro, casa, carro, e tudo aquilo que o mundo pode dar, ele é transitório, ele é passageiro. Mas estar diante do Deus eterno que te ama e que te olhou quando estava ainda cracudo lá fora, quando estava todo sujo, quando estava todo imundo, quando estava fétido, quando estava exalando álcool e todas essas coisas, ele que te olhou lá e te amou, e ele falou assim, Vini, eu cuidarei de você, eu vou zelar pela sua vida, eu vou te levar em um lugar, e lá um anjo vai aparecer, você vai te trazer para minha casa, e você vai estar na casa de Deus. Esse Deus quer fazer morada em nossos corações. Aleluia. Então, por isso nós temos que ser gratos a Deus, porque uma coisa é estar em Betel e outra coisa é estar em El Betel. A minha pergunta é, aonde você está hoje? Em Betel ou em El Betel? Deus abençoe.